mercado ameaçado pela pirataria. Um risco para milhares de consumidores do país que podem ter seus dados furtados dentro da própria casa. A pirataria na TV por assinatura não é um assunto atual, já se discute há anos. Mas em 2020, com a chegada da pandemia, o número de serviços ilegais aumentou consideravelmente. Por ano, o setor deixa de arrecadar 9,7 bilhões. São menos empregos, menos produções, menos impostos gerados e o usuário que tem um serviço ilegal contribuindo com práticas criminosas, já que boa parte desses serviços clandestinos são financiados pelo crime organizado. No PubTech de hoje você vai conhecer esse mercado negro que pode impactar um setor inteiro se medidas não forem tomadas e se o consumidor não se conscientizar. Afinal, quem consome o serviço também está cometendo crime, conforme prevê a legislação brasileira. As ações que estão sendo tomadas, o que as forças de segurança sabem sobre esses criminosos e os riscos que o usuário corre ao acessar na sua TV um serviço clandestino. Tudo isso agora no PubTech, que está no ar. Olá! A TV por assinatura está com uma perda de receita bilionária. A pirataria tem provocado uma derrocada no setor que passa por uma das maiores crises das últimas décadas. Com a chegada da pandemia, a perda de assinantes para os serviços ilegais foi gigantesca. No sentido de combater um crime desenfreado, entidades ligadas ao setor e as forças de segurança têm intensificado fiscalizações e o combate a essa prática criminosa que está presente nos lares de milhares de brasileiros. Nos últimos anos, o mercado de TV por assinatura vem perdendo números significantes de assinantes. Segundo a Anatel, em 2020 o setor perdeu em média 75 mil assinantes ao mês. Já 2021 começou pior. Só em janeiro a perda de contratos foi de mais de 180 mil. Segundo especialistas, além da questão econômica, essa redução tem ligação direta com a pirataria. Estudos comprovam que no país, os serviços clandestinos somam mais de 16 milhões de assinantes. É mais que o total de assinantes dos serviços legais. Agora, você imagina se a gente conseguir diminuir isso? A gente resgata e restaura um pouco dessa perda. Porque, assim, é muito grande a perda. Nós temos que resgatar isso junto com o apoio das operadoras, das programadoras, que tem que entender esse lado que a questão, no meu ver, não é ganhar no pouco e sim no muito, né? Então, o que é melhor? Ter 2, 3, 4, 5, 10 milhões de conectados ou ter 50, 100 milhões de conectados? Então, eu acho que já estamos no momento de popularização da TV por assinatura. Robson faz parte de uma das entidades que luta pela popularização do serviço no país. Além disso, a associação que ele representa também integra os grupos de combate à pirataria. Segundo ele, é um trabalho árduo, mas que precisa ser feito para combate e, principalmente, conscientização do usuário. A gente já vem fazendo um trabalho educacional, né, com os associados, e os associados com seus clientes, né, exatamente para mostrar para eles que esses produtos são piratas. Às vezes o técnico, quando vai na casa do cliente, ele informa, olha, eu no meu caso, como provedor de internet, eu sou provedor de internet, quando um técnico meu chega na casa do cliente e ele abre uma reclamação falando que a TV dele não está funcionando, a gente pergunta, olha, qual a TV que é a sua? Na hora que eles falam, olha, nós não responsabilizamos e respondemos por equipamentos que não são homologados. Para a gente não falar pirata, né? Equipamentos não são homologados e que não são permitidos e que usam sinais ilegais das operadoras. Agora, a Abramult, junto com o Cyberlab, Ancine, BTA, nós estamos desenvolvendo um projeto aí, que ainda está correndo em sigilo, onde nós vamos fazer uma campanha para poder fazer um trabalho educacional com os provedores e um trabalho para começar bloqueios, né? Então, a gente já está desenvolvendo esse trabalho e eu acho que isso tem que ser feito de forma massiva. Então, vai ser um trabalho de várias mãos para começar a combater esse inimigo aí, entendeu? Este delegado especialista em cybercrimes alerta para os riscos que os usuários que consomem os chamados IPTVs piratas correm.
Além de cometerem crimes previstos no Código Penal brasileiro, essas pessoas podem estar colocando dentro de casa um verdadeiro hospedeiro de crimes digitais, podendo inclusive ter dados pessoais furtados. Na verdade, geralmente isso acontece hoje via sistema de internet. Esses protocolos, né, que são utilizados geralmente deixam o dispositivo, de certa forma, mais vulnerável. Isso é um risco muito grande, não só para quem faz a configuração, mas para quem utiliza esse tipo de sistema no seu computador, na sua Smart TV hoje em dia, ou qualquer outro dispositivo. Então, as vulnerabilidades são potencializadas pela utilização desse tipo de sistema. Eu advirto aquela questão que é o barato que sai caro, né? Você compra uma caixinha para pagar menos e termina, por exemplo, comprando equipamentos com malwares embutidos, com softwares maliciosos que vão capturar seus dados, que vão pegar, por exemplo, informações de transações bancárias e que lá na frente serão utilizados para praticar fraudes. Então, é o barato que vai sair caro, né? Eu não vou pagar tal serviço porque é caro e vou comprar isso. Compra um serviço ilegal e termina facilitando a vida dos criminosos. Além do que, tem um outro problema, que é a questão dos empregos informais, da questão da arrecadação de impostos. Então, causa um prejuízo considerável ao nosso país. De acordo com o Ministério da Justiça, existem no mercado criminoso várias modalidades de serviços ilegais. Duas delas são mais comuns, ganharam força durante a pandemia do coronavírus. Nesse contexto, a gente vê as duas operações que foram realizadas contra o streaming ilegal de conteúdo. Então, assim, criminosos estavam se aproveitando de duas vertentes. Ou ofertando TV gratuita e monetizando, TV por assinatura gratuita e monetizando através de propaganda, ou vendendo assinaturas por preços mais atrativos. Com a pandemia, houve essa aceleração e o crime procurou o cyberespaço para diversos cenários, vender produtos falsificados, contrabandeados, praticar golpes, etc. E o que a gente tem visto também nos últimos anos é um aumento dos crimes contra a propriedade intelectual. E um deles, que a gente vê muito com frequência, são as TVs piratas, né? Na tentativa de barrar essa prática criminosa que vem aumentando no país e no mundo todo, o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça vem realizando uma série de investigações. Esse trabalho já rendeu duas grandes operações. A última, realizada em novembro de 2020, cumpriu mais de 30 mandados de busca e apreensão, bloqueou mais de 200 sites e retirou do ar 100 aplicativos de streaming ilegais, além de retirar esses serviços dos sites de pesquisas e remoção de perfis e páginas nas redes sociais. Então, foram realizadas duas operações, inclusive a segunda teve a participação de países como Reino Unido e Estados Unidos, demonstrando que não é um problema apenas do Brasil, é um problema mundial. Tá? E, assim, isso é um bom recado que está sendo dado. Né? Que, TV pirata é crime, né? Não compactue com essa ideia. E a polícia está atenta, as associações estão atentas na identificação de eventuais investigados que estão praticando essa conduta. Isso envolve, né, de certa forma, a necessidade do investigador conhecer a internet e poder justamente não só investigar, responsabilizar quem está fazendo isso, mas tirar essas informações da internet, né? Tem
atuação com quem hospeda, quem facilita o trânsito dessa informação via internet, dentre outros aspectos, né? De acordo com o que se apurou até agora, grande parte das operações ilegais tem ligação com o crime organizado. A maioria das operações é financiada com dinheiro sujo, que depois retorna aos financiadores. Para a polícia, quem assina esse serviço, além de cometer um crime, está fortalecendo o crime organizado. Aqui no Rio Grande do Sul é conhecido por Gato.net, eu não sei como é que é conhecido fora do país, mas é praticamente a mesma lógica, né? Ou seja, subtração de sinal de um canal oficial, de uma empresa oficial, sem que isso tenha um controle e a revenda disso pelo crime organizado. Isso acaba potencializando o ganho, não só do crime organizado, mas gerando um prejuízo muito grande para as empresas ou para a empresa envolvida. Então, tem outros delitos aí principais relacionados à questão do crime organizado e a questão da lavagem de dinheiro, pelo menos esses dois delitos. Não só crimes contra a propriedade intelectual previsto no artigo 184, parágrafo 3º, mas, por exemplo, lavagem de capitais. Tá? Então, alguns investigados foram indiciados nessa modalidade, porque estavam oferindo valores consideráveis com essa prática e a autoridade policial de 2 estados identificou isso e também houve o indiciamento desse tipo de fraude. Tá? Então, o que, como eu te falei anteriormente, a gente tem visto eles se organizarem tanto para ganhar dinheiro com propaganda, então disponibilizam um evento gratuito, mas vai ganhar em cima de cliques, ou cobra valores por preços mais acessíveis, mas um barato que pode sair caro. Mesmo com tanto monitoramento e até mesmo bloqueio de centenas de serviços ilegais, ainda há muitos serviços operando e sendo oferecidos. Boa parte deles utilizam as redes sociais para realizarem vendas. Para chegar até os possíveis assinantes, eles utilizam serviços de impulsionamento. Questionadas, as forças de segurança explicam que as redes sociais possuem amparo legal para derrubar qualquer publicidade ilegal e até mesmo retirar do ar aplicativos que não tenham autorização para a distribuição dos conteúdos, sejam eles lineares ou sob demanda. Uma vez detectados e notificada a plataforma do Play Store, o Google faça a retirada desse conteúdo justamente por violar as regras, né, e a política de privacidade do Google nesse sentido. Então, sim, muitas vezes depende da provocação e em outros casos, o próprio Google identificando já pode fazer a remoção desse tipo de aplicativo. Esses serviços, eles não permitem esse tipo de publicidade. Todavia, o que eu entendo? Precisa calibrar o aprendizado de máquina, calibrar o algoritmo para dizer bem assim, olha, esse determinado tipo de conteúdo também faz a exclusão. Né? O que a gente tem feito aqui nas operações? Tem solicitado isso judicialmente. Todavia, não há necessidade, entendeu? Por quê? Porque uma das causas de exclusão de conteúdo sem ordem judicial é quando ferir, por exemplo, quando violar direitos autorais. Então, o que os próprios usuários podem fazer? Até denunciar, receber o conteúdo, usa os canais de denúncia até da plataforma do Facebook, do Instagram, do YouTube, dizendo, não, isso aqui fere direito autoral e ajuda bem também a sinalizar e a gerar um alerta lá para eles. O que a gente vê? Que a pirataria, esse stream ilegal, entre aspas, come muita banda dos provedores e até gera mais custo. É um monte de problema atrelado, criminalidade, banda e muitas coisas. Da legislação específica no país, eu não te asseguro, mas o que eu posso te falar?
Como é que se trata isso lá fora, principalmente com provedores de conteúdo? Quando é a cláusula do bom samaritano, ela é oriunda da lei americana, que diz o seguinte: dá a faculdade a esses prestadores de serviço de excluir os maus usuários, tá? Então, assim, alguém está usando a plataforma para cometer crime, para praticar abuso, então os provedores, eles têm os provedores de conteúdo, eles têm essa faculdade de, utilizando a cláusula do bom samaritano, remover o mau usuário. A gente tem visto muito exclusão de contas de perfil em rede social, exclusão de postais em uma determinada plataforma hoje. Na minha visão, se identificou mau usuário, poderia se empregar essa cláusula, como eu falei. Provedores de conexão em si, em regra, como o Marco Civil da Internet, o artigo 16, se não me falha a memória, proíbe que eles façam o monitoramento dos logs de conteúdo, eles não têm, de certa forma, até em razão dessa normatividade, a obrigação de controlar o fluxo do que está entrando ou saindo da internet de um determinado cliente. Então, cabe, nesse caso, a partir da investigação, a partir da notificação ao provedor, para que ele bloqueie, né, esse tipo de comunicação com base em uma ordem judicial de preferência, né? Então, a atuação dele é uma atuação, como a gente diz, passiva. Ele depende de uma provocação da autoridade policial, da autoridade do Ministério Público ou também do Poder Judiciário. Para os provedores, não é só a pirataria que tem prejudicado o setor. O governo precisa rever a carga tributária e as programadoras precisam rever a forma de comercialização e distribuição de conteúdo, facilitando assim o acesso à distribuição em todas as classes econômicas. Eu não quero levar TV ou só internet, eu não quero ter TV só para classe A e B. Eu quero levar a TV de qualidade também para classe C, para D, para E, para F, para todas as classes. O brasileiro ele tem o direito de ter um produto de qualidade na sua casa. E o momento acho que é esse. O Netflix, o Amazon, Disney Plus veio para mostrar isso. E as programadoras perceberam que estão perdendo o mercado exatamente porque essas geradoras de conteúdo, como Netflix, hoje elas chegam a todas as casas. Então, ou a gente muda esse cenário, soma provedores com as programadoras, se cria um novo formato, ou vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Táxi, aconteceu com as Blockbusters, aconteceu com a Kodak. Carolina é CEO de um grupo que possui um canal linear e representa dezenas de outros canais. Segundo ela, esforços já vêm sendo feitos para reduzir os custos de distribuição. Nós somos distribuidores também para streaming dos canais Simba, né? SBT, Rede Record e Rede TV, que são aí as 3 maiores emissoras do país. Os preços foram muito reduzidos para poder entrar no mercado, tanto que para as 3 maiores emissoras contratar um terceirizado, né, no caso, nos contratar para poder negociar, já mostra o quanto eles estão abertos para o mercado, o quanto eles querem entender o mercado, o quanto eles querem se adaptar. Então, nós temos feito propostas com cada operador, com cada provedor que entrega na sua plataforma de uma maneira equilibrada, entendendo o cenário deles, apoiando com marca, apoiando com o que a gente pode entregar, né? Todos os canais que trabalham conosco, a gente tem batalhado na entrega do menor preço para toda a cadeia, porque só assim a gente vai conseguir ajudar no combate da pirataria, né? Então a gente vê como as caixinhas streaming, por exemplo, quanto eles entregam com um preço abaixo e a luta que o provedor tem ou que o operador tem para conseguir, além de pagar ICMS, de pagar todos os tributos, de pagar a programação. Claro, a programação de qualidade ela tem um custo alto, né? Então eu costumo falar sempre que eles falam, puxa, por que vocês não entregam de graça? É difícil, a gente também tem que pagar a produção, a gente também tem que pagar a criação do conteúdo, o licenciamento, a compra, né? Então a gente até tem canal distribuído de graça, né? Que é o caso do Loading, por exemplo, que a gente está entregando ele aí gratuitamente para poder ajudar a entrega, mas ele tem uma outra forma de rentabilização.
Mas é dessa forma que a gente tem contribuído, entender o cenário atual, adaptar, flexibilizar a negociação, entregar da melhor maneira possível, totalmente legalizada. Então a gente checa documentos, então eu tenho certeza que para quem a gente entrega, ele está 100% legalizado. Quem não está, a gente entra com denúncia. A gente fez estudos de mercado em vários países, programadores, tipos de programações, né, grades de pacotes, né, de canais. A gente estudou vários no mundo inteiro, Europa, principalmente Estados Unidos, vários formatos que eu achei assim interessantíssimo, que daria certíssimo no país. Então, e com os programadores que eu cheguei a conversar, todos assim estão vendo essa necessidade, estão vendo com bons olhos, né? Eles estão esperando também outros programadores se pronunciarem. Então, como se diz, como um bom mineiro, eu estou conversando, comendo pelas beiradas, né? E estou conversando com programadores, uma a uma, conversando, escutando, sentindo, percebendo a necessidade, eles enxergarem o que está acontecendo hoje dentro do país. Então, eu venho sempre usando a frase: você quer ganhar muito de pouco ou pouco de muitos? Então, se você quer usar essa metáfora, então vamos fazer o seguinte: vamos popularizar a TV por assinatura pelos provedores de internet. Somos mais de 20 mil. Hoje nós chegamos a mais de 52% do mercado brasileiro. Se a gente pegar 10%, 15% desse mercado e levar a TV por assinatura para eles, eu te falo que os programadores recuperam todos os seus prejuízos anteriores. Então, é só pagar para ver, é o que eu falo com a programadora. Vamos pagar para ver, vamos fazer um teste durante 1 ano. Se não der certo, a gente volta aos valores antigos. Agora, se der certo, vocês ainda vão baixar ainda mais o valor. Os impactos da pirataria no setor é gigantesco. Segundo a ABTA, Associação Brasileira de TV por Assinatura, por ano são quase 10 bilhões de perdas de receita, um prejuízo para os programadores, para os operadores e para o mercado audiovisual. Para o mercado de filmes e séries, em torno de 4 bilhões por ano, e os governos deixam de arrecadar em torno de 2 bilhões de reais em tributo. Fora que empregos deixam de ser gerados, empregos formais hoje têm risco de serem extintos. Então, num dado também da BTA, quer dizer, a previsão é que nos próximos 10 anos o mercado audiovisual possa perder 150 mil postos de trabalho se um combate eficaz não for conseguido dessa união, né, de iniciativa privada com órgãos públicos. Os distribuidores de conteúdo sentem na pele a perda de receita, já que a redução de assinantes impacta diretamente no repasse feito pelas operadoras. Além de estarem juntos com os demais órgãos de combate à pirataria, eles enfrentam outros desafios. Sofremos muito com a pirataria e com a distribuição, sem sombra de dúvidas, né? Então, muitas vezes a gente vai conversar ou vai negociar com alguma plataforma e o conteúdo já está lá, já está negociado por algum outro. A gente, esses tempos, foi de encontro com um pessoal de uma plataforma que tinha até um contrato assinado com alguém que a gente nunca nem viu. Né? Então, ou seja, a gente vê a pirataria em todas as pontas, vê a pirataria até no modelo da distribuição. Então, é algo que me assusta, a gente começa a ver a cadeia distribuidora fazendo pirataria, né? Então, o não entendimento da cadeia como um todo, da distribuição, para nós é o que mais nos assusta. Claro que os números da pirataria, eles são assustadores, eles são gigantes, mas eu acho que a falta de conhecimento, ou até mesmo, né, a intenção das pessoas também tem nos assustado muito. A Ancine, Agência Nacional do Cinema, tem atuado em parceria com diversos segmentos do setor. A Câmara Técnica de Combate à Pirataria, criada em 2008, que reúne órgãos públicos e a iniciativa privada, tem auxiliado em diversas investigações, inclusive colaborando com denúncias. Nosso trabalho tem sido principalmente de ser um articulador para que essas informações cheguem às autoridades policiais ou órgãos de fiscalização. Então, isso já propiciou que organizássemos operações policiais com o próprio Ministério da Justiça, né, como você citou, o delegado Alessandro Barreto. Foram 2 fases da maior operação contra a pirataria audiovisual, a Operação 404, que nós conseguimos, né, que fosse desenvolvido pelo Ministério da Justiça.
além de ações com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal. Então, hoje existe essa integração de esforços. O Ministério da Justiça, né, com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, facilitou essa aproximação entre os órgãos. Então, o fórum, né, estabelecido por esse conselho, propiciou que aumentasse essa integração, essa troca de informações de inteligência entre os órgãos, para que ações maiores e mais complexas pudessem ser desenvolvidas. Segundo apurou as investigações, 70% da pirataria digital está no streaming. A recomendação é que o consumidor só utilize equipamentos fornecidos ou recomendados pelas operadoras e pelos provedores e que estejam certificados pela Anatel. Nós conseguimos, com o apoio da iniciativa privada, né, construir um catálogo com mais de 800 tipos de TV Box que violam direitos autorais. E a gente tem trabalhado esse material com a Receita Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, fornecendo capacitação de fato, para que eles saibam identificar os equipamentos, aqueles que sabidamente violam direitos autorais. Nós já entregamos laudos desses tipos, né, para os órgãos policiais e para a Receita Federal. Então, principalmente no Rio de Janeiro, né, esse trabalho com a Receita chegou ao número de 1 milhão de TV Box apreendidas pela Receita Federal, que nós fornecemos laudos de perícia, né, atestando que violam direitos autorais. Então, além de todas as questões aduaneiras, né, que ensejaram a apreensão pela Receita Federal, os responsáveis ainda respondem por pelo menos mais 4 crimes: violações de direitos autorais, crime contra as relações de consumo, crimes de concorrência desleal e contrabando. Mesmo com o combate, entram no país, pelo contrabando, milhares de equipamentos que facilitam a distribuição de serviços ilegais. Os criminosos usam de inúmeras ferramentas para enganar o consumidor, que, atraído pelo baixo preço, acaba acreditando que se trata de um serviço legal. E eu escuto muito os debates que caem no saque, as dúvidas que caem no saque. Então, muitos desses consumidores acabam ligando para os provedores e reclamando, às vezes, que ou que quebrou a caixinha, ou que a internet está lenta, e quando vai ver, eles encontram aí essa dificuldade de entender que aquilo é ilegal. Muitas delas vendem em mercados que são oficiais, então eles acham que aquilo é uma venda oficial. Então eles acabam driblando, eles encontram isso na loja do bairro, eles acham que porque está lá na loja do bairro, aquilo ou tem o selo da Anatel, né? Então aquilo lá enfim, original, não é pirata. Eu acho que falta conhecimento. O pessoal, eles sabem que é pirata aquele que usa o Cinebox da vida, que usa 2 antenas. Aqueles ali, eles sabem que aquilo ali é pirata. Agora, aqueles que usam só a internet, aqueles que conectam o cabo, que liberam o IPTV, eles acham que aquilo ali não é pirata. Então, tem que existir um trabalho massivo de divulgação, isso pelas operadoras, né, principalmente as de TV, falar nos seus comerciais, falar sobre isso. Por quê? Para o público que está lá do outro lado, com o aparelho irregular, ele vai ver uma propaganda, porque o sinal que é roubado da Claro, é roubado da Sky. Então, acho que esse trabalho tem que ser feito também pelos operadores de divulgação do que é e do que não é pirata. A aparência de legalidade é encontrada em diversos meios, inclusive nas redes sociais ou até mesmo em lojas na internet, muitas conhecidas dos brasileiros. Eles utilizam a confiança que a população tem nos grandes players para vender os produtos. Nós já temos hoje no Ancine acordos assinados com os principais marketplaces do país. Só no ano passado foram 10 mil anúncios retirados dessas plataformas por conta desses acordos. E em relação à publicidade e meios de pagamento, né, que também passam essa aparência de legalidade para o consumidor final. Hoje, numa parceria com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, numa ferramenta que foi desenvolvida pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a gente tem alimentado uma lista de sites infratores da Organização Mundial de Propriedade Intelectual para que agências de publicidade não direcionem anúncios para esses sites, justamente para evitar essa aparência de legalidade quando o usuário vê uma grande marca anunciando num site de pirataria. Então, esse trabalho vem sendo feito, né, em conjunto com o Ministério da Justiça e com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual.
E o mesmo em relação aos meios de pagamento. Enfim, a gente vem trabalhando com o Ministério da Justiça para que bandeiras de meios de pagamento que também passam uma impressão de legalidade para o usuário final não coloquem suas bandeiras nesse tipo de site, para facilitar transações comerciais ali de um produto que é ilegal. Mesmo com muito trabalho sendo feito, representantes do setor acreditam que é preciso intensificar ainda mais o combate aos serviços ilegais, já que desde o ano passado, com a pandemia, o que se viu foi um crescimento ainda maior na oferta de serviços de IPTV piratas. Cadê a participação do governo em relação a isso? Cadê a arrecadação do governo que não está entrando para eles de 9 bilhões por ano? Quanto que seria de arrecadação que o governo está perdendo com isso? Por que a Anatel e os órgãos não arrumam a forma, o CGI, de bloquear isso lá na fonte, na entrada no país, para evitar com que isso cresça massivamente? Então, por isso que eu falo que tem que ser um trabalho de pressão a nível geral, de todos os patamares, não somente de operadora ou do provedor, tem que ser no âmbito geral, entendeu? Para combater isso, porque a receita é muito alta. Há uma discrepância, claro, na estrutura dos órgãos policiais de todo o país, mas, invariavelmente, quando há comunicação de algum fato ilícito, o encaminhamento formal disso e o acompanhamento, né, principalmente quando vem através de um órgão central como o Ministério da Justiça, ao deslinde desses casos na investigação e na execução da operação, inclusive com bloqueio, né, desses sites, principalmente sites que oferecem esse tipo de trabalho. Sites e aplicativos, né, num sentido geral. Isso pode ser demonstrado não só através de uma atuação via ordem judicial para que os backbones possam fazer, né, o bloqueio dessas comunicações, mas também diretamente aos hospedeiros, né, os hospedadores desses sites, desses aplicativos. O que é interessante? Isso não é só um trabalho de polícia, tá? Isso é um trabalho de um todo. Então precisa polícia, sociedade civil organizada, iniciativa privada, etc., todos juntos num caminho só, entendeu? Na mesma direção, com o mesmo objetivo, que é o combate, seja a abuso e exploração sexual infantil juvenil, seja a pirataria ou outros crimes praticados online. Fica aí o alerta. Afinal, furtar sinal de TV ou utilizar ferramentas ilegais para assistir esses canais ou conteúdos audiovisuais é crime. E agora você confere as novidades do mercado no Minuto Tech. O rover Perseverance já está em Marte há alguns dias, e as pesquisas no solo marciano estão apenas começando. Agora, o robô deve ampliar o campo de estudo com o lançamento de um pequeno helicóptero para sobrevoar o planeta. Esta será a primeira vez que um helicóptero sobrevoará os céus de outro planeta que não seja a Terra, e deve ajudar a NASA não apenas no estudo de Marte, mas também no desenvolvimento de tecnologias para as futuras missões ao planeta vermelho, inclusive aquelas envolvendo seres humanos. Batizado de Projeto Debater, o sistema de inteligência artificial da IBM vem sendo desenvolvido há anos. E agora, um novo artigo publicado descreve os avanços feitos até o momento. A AI foi apresentada pela primeira vez em 2019, durante um evento para mostrar sua capacidade de defender um determinado ponto de vista por meio da construção de argumentos. De acordo com os pesquisadores, desenvolver capacidades de argumentação ainda é um campo novo no estudo da inteligência artificial. Por isso, ainda serão necessários alguns anos até que a tecnologia possa superar os humanos na arte do debate. De acordo com o site Gizmodo Brasil, a Microsoft estaria interessada em comprar o Discord por 10 bilhões. Segundo a Bloomberg, o Discord estaria em negociação com outros possíveis compradores, incluindo a Amazon e a Epic Games. Tanto a Microsoft quanto o Discord não confirmaram esta negociação. A Microsoft também mostrou interessada em comprar o TikTok, quando o ex-presidente Donald Trump tentava fazer com que o aplicativo baseado na China fosse vendido para uma empresa americana. A venda do serviço acabou fracassando quando Joe Biden assumiu a Casa Branca. Além disso, a Microsoft estaria interessada em comprar o Pinterest, mas pelo menos até agora
essa compra não foi concretizada. A Mars Wrigley, fabricante das marcas M&M's, Skittles e Twix, está intensificando sua estratégia com um robô autônomo que passeia pelas lojas e alicia os compradores muito antes de irem ao caixa. O robô foi desenvolvido em parceria com a empresa chamada Saviok e foi apelidado de Smile, embora o robô não tenha um rosto sorridente. Parece mais uma prateleira autônoma que depende de vários sensores, incluindo lidar, não apenas para navegar com segurança em uma loja, mas também para detectar quando uma pessoa cede a atenção e se aproxima do Smile para pegar alguns doces, como chicletes e barras de chocolate. Ela permanece parada até que o comprador se afaste. O PubTech de hoje fica por aqui. Você confere esses e outros conteúdos da nossa programação em nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.